O Verbo estava com Deus e era Deus. Por ele tudo foi feito, e sem ele nada se fez. Também conhecido por ser a luz que traz vida, e vida em abundância. Ele não era apenas um homem da história, uma pessoa que fez grandes ações, mas sim, de fato, a razão da nossa existência. Logo nos primeiros versículos do Evangelho de João, vemos uma das mais profundas revelações sobre a pessoa de Cristo. Ele é o Eterno, sem princípio e sem fim. Essas palavras nos falam de uma realidade que vai além da compreensão humana, que ultrapassa a razão e, ao mesmo tempo, é a base de tudo que vivemos. Jesus é eterno. Ele não é um começo e nem um fim, mas a razão pela qual tudo começou e continuará. E com todas as implicações dessa escolha, ele sentiu o calor do sol, a fome, a sede, o cansaço, a dor. Ele experimentou as diversas emoções humanas. Viveu em um mundo imperfeito, com todas as dificuldades e tentações. E por que ele fez isso? Por amor a nós, que estávamos perdidos, sem esperança, vivendo na escuridão do pecado. Ele desceu do trono de glória para viver no meio de uma realidade, em uma humildade sem igual. Ele veio nos mostrar, não apenas com palavras, mas com sua própria vida, que o amor de Deus é algo tão incompreensível, tão imensurável, que vai além de toda a expectativa. Quando ele andava entre nós, ele demonstrava em cada gesto, em cada cura, e principalmente na maneira como tratava os mais marginalizados, os desprezados da sociedade. E ele não só demonstrou seu amor por nós em palavras ou ações bonitas, mas fez a maior prova de amor em algo muito mais profundo e verdadeiro, na cruz. Ele não veio apenas para ensinar ou curar, mas para dar sua vida por nós, para nos resgatar do abismo do pecado da morte. Ele, sendo perfeito, sem culpa, escolheu morrer no nosso lugar. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte dolorosa, humilhante, mas cheia de propósito e redenção. Ele fez isso porque sabia que era a única maneira de nos trazer de volta à presença do Pai, para restaurar a nossa relação com Deus. A obediência de Jesus ao Pai foi absoluta. E em toda a sua vida, ele se entregou completamente às vontades de Deus. Ele sabia que a sua missão não seria fácil. Ele sabia dos sofrimentos, ele sabia das dificuldades, ele sabia da rejeição que iria passar. Mas em cada momento, ele escolheu obedecer, mesmo que isso significasse sofrer. A sua obediência não foi apenas em palavras ou em atos religiosos, mas foi uma obediência total, até o fim. E ele, com a sua própria vida, nos ensina que obedecer a Deus não é apenas seguir regras ou palavras, mas obedecer a Deus é entregar o nosso coração a Ele, é confiar totalmente nele e nos seus planos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando é difícil. Em um momento de agonia, ele escolheu submeter-se à vontade de Deus, demonstrando a profundidade da sua obediência e sua confiança no Pai. Essa decisão de se entregar à vontade do Pai foi a maior expressão de amor que já existiu. E é por meio dessa entrega que somos reconciliados com Deus. Ele nos chama a segui-lo, a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou.
Ele nos desafia a abandonar a nossa própria vontade e a nos entregar à vontade do Pai, confiando que, assim como Ele, a nossa vida será restaurada e transformada. Em Cristo temos a verdadeira vida, uma vida que não se limita ao tempo, mas que nos leva à eternidade. O maior convite de Jesus é o de sermos parte da sua história, de participarmos dessa vida de amor, entrega e obediência. Quando olhamos para Ele, não vemos apenas um homem extraordinário, mas o nosso próprio Salvador, que veio até nós para nos mostrar o caminho da salvação, da esperança e da verdadeira liberdade. Ele nos oferece perdão, nos acolhe com misericórdia e nos chama a viver com propósito, sabendo que sua graça é suficiente para nos transformar. Que possamos todos os dias olhar para Jesus e ver nele o seu amor e a sua obediência a Deus e buscar imitá-lo verdadeiramente nas nossas próprias vidas a cada manhã. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, a esperança que nos sustenta, o Salvador que nos redime. Ele está vivo, presente entre nós, nos guiando para uma vida eterna. Aconteceu? Um anjo também falando com José. Pra que ele cuidasse de Maria. Pois a criança que nasceria. Era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio pra missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo pra nos salvar. A criança crescia, a todos trazia muita alegria. Jesus era obediente, gostava de estudar, inteligente. Queremos ser como tu és, Senhor. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho trigênimo, para que nós nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Cordeiro de Deus estava prestes a ser entregue. Jesus anuncia a seus discípulos que sua hora havia chegado.
Enquanto os líderes religiosos conspiravam contra ele, uma mulher unge Jesus com óleo precioso. Um gesto de amor e devoção profunda em servir a Cristo. Uma noite carregada de propósito. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Ele tomou o pão, partiu e entregou, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Bebei deles, depois ergueu o cálice e declarou: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo derramado na cruz por nós, para perdão de pecados, estabelece a nova aliança. Mas naquela mesa havia também um traidor. Judas, consumido pela cobiça, havia firmado um acordo por 30 moedas de prata. Com um beijo, trairia o mestre. Após a ceia, Jesus e seus discípulos caminharam até o jardim de Getsêmani. O Salvador prostrou-se em profunda angústia. Suor como gotas de sangue caía do seu rosto. Mas a vontade de Cristo era estar em conformidade com a vontade do Pai. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Enquanto ele orava, seus discípulos dormiam. Então vieram os soldados e com um beijo o traidor o entregou o Filho de Deus. Jesus se entregou como cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. Levado ao sumo sacerdote, foi acusado injustamente. Os líderes religiosos cuspiam em seu rosto. Pedro, que prometeu nunca o abandonar, o negou 3 vezes. O Salvador estava sendo entregue, mas tudo para que a palavra fosse cumprida em favor de todos nós. O amor que nos amou primeiro caminhava em direção à cruz, e por meio dela o mundo veria a luz da salvação. Jerusalém chegou.
Naquela manhã, confirmou-se a profecia dita outrora por Jeremias. Jesus, o Filho de Deus, veio a ser acusado, e como ovelha muda indo ao matadouro, não respondia uma palavra sequer, porque sabia do seu propósito. Sabia que tudo o que havia feito outrora, todos os milagres manifestos anteriormente, convergiam para aquele momento, para aquele simbólico momento, que inauguraria uma restauração da aliança da humanidade com o Pai, capaz de perdoar todos os delitos, de todas as gerações, e para todo sempre. Além de toda a humilhação e todo o peso do pecado que seria pago por ele, os homens zombavam dele dizendo: é Israel, é o rei de Israel, desça da cruz e cremos nele, como se não entendessem que aquilo tudo conspirava para um propósito maior, como se não entendessem que Deus estava a nos salvar por intermédio de Jesus, o Cordeiro perfeito, sem pecado ou mácula, mas santo e irrepreensível, como se não entendesse que aquele momento protagonizaria o maior milagre que a história já viu. E vendo Jesus que tudo estava consumado para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aquele cálice tinha que ser bebido, e só Jesus poderia fazê-lo com tamanha perfeição. E a sede de Jesus? Isso mesmo, era fazer a vontade de Deus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e com grande temor disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Passado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas
Isaías, o profeta messiânico, anunciou a vinda do Messias, cuja trajetória foi anunciada como homem de desprezo e dores, pelas quais ele pronunciou um caminho de esperança, cura, libertação e salvação para todo aquele que o conhece. O Salvador foi transpassado por nossas transgressões, rejeitado pelos homens e curvado sob o peso do pecado por um propósito divino. Como ovelha muda, derramou seu sangue por nós. Mas a história não termina aqui. Era o terceiro dia após a crucificação. O céu ainda estava tingido com as cores suaves da madrugada, quando Maria Madalena e outras mulheres se dirigiam ao sepulcro onde haviam colocado o corpo de Jesus. O coração delas estava pesado de tristeza, mas também carregavam o último gesto de amor, ungir o corpo de seu mestre. Ao chegarem, algo inesperado as fizeram parar. A grande pedra que selava o túmulo estava removida. O coração de Maria acelerou. Com passos hesitantes, ela e as outras mulheres se aproximaram e olharam para dentro do sepulcro. Para sua surpresa, o corpo de Jesus não estava lá. Enquanto chorava, Maria viu 2 anjos vestidos de branco. Mas sua dor era tão intensa que suas palavras pouco fizeram sentido para ela. Sentindo-se perdida, virou-se e notou a presença de alguém ali perto. Pensou o seu jardineiro. A tristeza impedia de perceber quem realmente estava diante dela. Porém, bastou um instante. Uma única palavra dita com ternura foi o suficiente para que Maria sentisse seu coração disparar. A dor se desfez como névoa diante do sol. Seus olhos, antes turvados pelo sofrimento, agora reconheciam aquele que estava à sua frente. Rabone, Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. A promessa se cumpriu. Jesus foi exaltado ao lugar de honra, colocado à direita de Deus. Jesus, apesar de ser Deus, não viu que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas antes, se esvaziou e veio em forma de servo. Como homem, ele se tornou. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, Ele vive! Levou sobre si pecado e dor, ele se deu. Na cruz o meu rei se entregou, ele venceu. E todo o poder ele tomou, poderoso Salvador. Onde está o
Oh,